Chegamos na lição de número 3 aqui da classe do Juvenis, deste primeiro trimestre da CPAD em 2025. Texto escrito e comentado pelo pastor Tiago Panzariello, onde nós estamos abordando com vocês sobre uma viagem pelo Antigo Testamento. Na lição 3, essa lição que vai cair no dia 19 de janeiro, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: conhecendo os patriarcas. Para você iniciar bem a tua aula, inicie por algumas bases bíblicas. A primeira delas está então em Mateus capítulo 22, versículos 32. Também apresente a leitura bíblica que se localiza em Atos capítulo 7, versículos 4 ao 16, junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu me chamo o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas aulas e para o teu crescimento em Jesus. Estou postando as lições de adultos, jovens, juvenis aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok. Você vai encontrar o nosso material. Você pode nos seguir e crescer avançando em Jesus. Me segue também no Instagram, tá? Não esqueça que durante essa semana o Senhor vai te abençoar de uma forma poderosa e que essa aula seja uma bênção para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E aproveita e envia ela para alguém ser edificado em Cristo. Os patriarcas, em uma definição mais estreita, é importante nós entendermos isso, especialmente para Israel, são os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que são os ancestrais diretos do povo israelita. Esses três ancestrais viveram em um período patriarcal, em um período da sua chamada diante de Deus. Eles tiveram papéis importantes na sua vida, que foram papéis que entrelaçaram-se então com a palavra de Deus, com a Escritura. Seu testemunho revela isso. Êxodo capítulo 3, versículo 6, registra isso para a gente. Eles tiveram então promessas de Deus e acreditaram nessas promessas, como está escrito em Levítico capítulo 26, versículo 42. E os patriarcas são importantíssimos para as seguintes religiões: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Abraão teve como esposa Sara. Ele é o primeiro patriarca. O Isaac teve como esposa Rebeca. Jacó, o terceiro patriarca, teve como esposa duas, Lia e Raquel. E o seu ministério marcaram vidas e gerações. E a aula de hoje procura demonstrar o exemplo desses homens de Deus. É por isso que nós precisamos trabalhar sobre os três patriarcas hoje com os nossos alunos. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: Abraão. A própria lição demonstra para a gente que Abraão é conhecido como o pai da fé. Quando Deus se revelou para ele, antes dele receber essa chamada, o seu nome era conhecido como Abrão. Mas a partir do chamado que Deus estabeleceu com ele e a sua aliança, Deus lhe deu um novo nome: Abraão. Ele recebeu o chamado de Deus em Ur dos Caldeus, conforme está escrito em Gênesis capítulo 11, versículos 28 ao 31. E habitando em Ur dos Caldeus, em Gênesis capítulo 12, agora, versículo 1, 2 e 3, Deus fez uma chamada sobrenatural sobre a vida desse homem. Ele creu no chamado de Deus. Olhar para a vida de Abraão é entender a importância desse patriarca e o entendimento também de, pela fé, acreditar em Deus e obedecer a esse Deus que se revela de uma forma sobrenatural. Quando Deus se revela para Abraão, Deus se revela para Abraão de uma forma sobrenatural. Ele fazia parte de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, onde existiam diversas falsas divindades, e ele acredita em um Deus Todo-Poderoso que fala com ele, que se manifesta para ele, e ele crê nesse Deus pela fé. Abraão, então, se torna o pai da fé. As três grandes religiões que existem no mundo são fundamentadas na fé e na crença desse homem, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que nós fazemos parte. Aos 75 anos de idade, ele acreditou no chamado de Deus. Olha que coisa linda. Já idoso, ele acreditou no chamado de Deus e saiu para peregrinar na região da Mesopotâmia pela fé, crendo no Deus vivo. Nós também precisamos acreditar nesse Deus que opera milagre e nos chama, independente da nossa idade. Avançando, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a interferência humana. Nós entendemos, à luz da Bíblia, que Abraão acredita no chamado de Deus e na promessa de Deus, de tal forma que ele
caminha em peregrinação pela fé. Deus também fez junto a essa promessa a oportunidade de dar a Abraão essa geração de filhos. Um pequeno detalhe. Abraão recebe esse chamado já idoso, com 75 anos de idade. Sua esposa, Sarai, era idosa também e já não podia mais gerar filhos além de ser estéril. Abraão estava colocando no seu coração, a partir da leitura de Gênesis 15, versículo 2, de doar toda a sua herança para o seu mordomo fiel, conhecido como Eliezer. É interessante que a Bíblia faz questão de dizer que ele toma essa decisão por si só. Outro detalhe que você descobre também na Bíblia é que Sarai toma então a decisão de colocar para Abraão à disposição da sua serva conhecida como Agar, para que Agar, então, pela lei daquela época, gerasse filhos no lugar dela para dar a herança a esse filho em nome de Abraão. E é interessante aqui que nós percebemos a intervenção humana no plano de Deus. Às vezes, nós duvidamos do plano de Deus, dos projetos de Deus, e estabelecemos, então, os nossos preceitos, as nossas formas de acreditar, a nossa forma de agir, porque pensamos que Deus está demorando. E você percebe que isso está presente também na vida de Abraão. Isso quer dizer que Abraão é um humano semelhante a você. Alguém que tem dificuldades, alguém que duvida, alguém também que tem problemas. E ao mesmo tempo você descobre Deus agindo em favor desse homem. E Deus fala de forma poderosa e fiel com Abraão, dizendo para Abraão, em Gênesis 15, 4, que Eliezer não seria o seu herdeiro. Deus promete de forma sobrenatural que o seu filho seria gerado por Sarai, ao mesmo tempo demonstrando que o seu herdeiro real não seria, então, o filho da escrava Agar, mas seria um filho enviado da promessa. Estudar sobre a história de Abraão é entender que esse homem de Deus se torna um homem fiel ao Senhor, crendo nas promessas de Deus. É claro que Abraão gera também um filho conhecido como Ismael, que se torna então o pai dos árabes, que se torna então o principal pai dos árabes nesse período patriarcal. À luz da Bíblia, Deus estabeleceu uma promessa para Abraão, e que ele teria um filho com Sarai. E é interessante olharmos isso aqui. Percebemos que às vezes nós queremos ajudar Deus sem necessidade nenhuma. Precisamos entender que Deus age de forma sobrenatural, que Deus cumpre toda a sua palavra, como também cumpriu sobre a vida de Abraão e sobre a vida de Sarai. É interessante perceber que seu nome depois é mudado para Sara. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Deus reafirma as suas promessas. Nesse segundo subtópico, demonstra-se aqui para a gente desse Deus da aliança que faz promessa com Abraão. Quando nós lemos Gênesis 15, Deus estabeleceu a promessa. Só que agora, nesse segundo subtópico, nós vamos entender que anos se passaram. Abraão agora está com 90 anos de idade. E Deus restabelece a aliança com Abraão a partir do capítulo 17, demonstrando que ele é o Deus da promessa, que ele cumpre a palavra, e demonstrando então que Isaac nasceria conforme o seu desejo e o seu querer. E em Gênesis 17, de 12, Abraão então estabelece um pacto agora com Deus, o pacto da aliança, da circuncisão. E aí todos os descendentes de Isaac e de Abraão então seriam circuncidados por causa dessa aliança estabelecida com Deus. Essa aliança agora seria estabelecida agora para os seus descendentes. Então esse pacto da circuncisão é estabelecido aqui como aliança na carne humana, na carne de Isaac, demonstrando esse compromisso que Deus tem com Abraão e que Abraão agora tem com Deus. E ao olhar para o estudo do Antigo Testamento, compreendendo essa aliança que Deus faz com Abraão, é uma aliança gerada pela fé. Então é importante entendermos aqui de forma panorâmica sobre a vida do patriarca Abraão. Abraão é o pai da fé aqui. Olhando para essa questão, nós vamos entender que Isaac agora ele passa a ter essa figura de símbolo de aliança, representando então a personificação do Cristo também. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Isaac. Quando Abraão recebe a notícia que teria um filho, Sara então riu. Capítulo 17 de Gênesis, versículo 17.
E também capítulo 18, versículos 12 ao 13. Deus então estabelece essa aliança com esse casal patriarcal, demonstrando a respeito da sua promessa. E Isaac agora nasce com esse nome, riso, alegria. E 3 questões nós encontramos sobre a vida de Isaac, trazendo esse simbolismo como Cristo. O primeiro exemplo que nós encontramos é a respeito do seu nascimento. Isaac é aguardado como Jesus é aguardado pelos profetas que profetizam durante o Antigo Testamento, e no Novo Testamento Cristo é aguardado como Messias. Isaac é aguardado com muita alegria, como descendente do patriarca Abraão. Olha o símbolo aí e essa ligação que nós temos. Em segundo lugar, Abraão, seu pai, oferece Isaac em sacrifício para Deus. O próprio Deus oferece Jesus em sacrifício para então nos resgatar da sua justiça, do pecado e da sua ira. Também nós percebemos, em terceiro lugar, que o casamento de Isaac com Rebeca é fantástico, porque simboliza agora, para a gente na nova aliança, o casamento de Jesus com a igreja, esse encontro fundamental. Isso é lindo na vida de Isaac. E em quarto lugar, Isaac então tem 2 filhos, conhecidos como Jacó e Esaú. E esses 2 filhos representam então essa promessa desse relacionamento em Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a provisão de Deus na vida de Isaac. Isaac é um patriarca que demonstra aqui o cuidado de Deus sobre ele. Ele traz esse símbolo do Cristo sobre a sua vida. Mas mediante as provações da sua fé, nós vamos encontrar agora a provisão de Deus sobre a vida desse homem. Esse homem que foi oferecido como um cordeiro no holocausto, presente em Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 19, e Deus proveu o cordeiro para o sacrifício, o livrando. Nós percebemos aqui a fé de Abraão em oferecer Isaac e, ao mesmo tempo, a fé de Isaac em ser oferecido no sacrifício. Isso aqui precisa ser destacado. E nós vemos aqui esse Deus agindo de forma poderosa em Gênesis capítulo 22, versículo 7. É interessante que Deus provê o sacrifício e livra Isaac daquele momento da sua morte, demonstrando então esse símbolo da fé desse homem de Deus também. Isaac, ele chega a se casar, como nós estamos descrevendo para você, e Deus providencia a sua esposa, Rebeca, de uma forma sobrenatural. Ela que traz sobre si agora o símbolo da igreja de Cristo, essa noiva aguardada. E é interessante você descrever isso em sala de aula. E as atitudes de fé de Isaac são demonstradas também no seu ministério, na sua vida. Ele enfrenta barreiras, ele é perseguido, mas mesmo sendo perseguido, ele não murmura e continua agindo pela fé, semelhante ao seu pai. Eu espero estar te ajudando até aqui. O segundo subtópico do nosso segundo ponto trata sobre a família de Isaac. A Bíblia registra para a gente que Isaac e Rebeca se casaram. E Deus então fez uma promessa para Isaac também, restabeleceu essa aliança com Isaac também. E é interessante olhar para a Bíblia e descobrir que Rebeca também era estéril. E um detalhe que nós precisamos aprender sobre Isaac. Isaac orou para que a sua esposa então pudesse gerar a luz. E Deus então concedeu o seu pedido de oração, dando então para Isaac a oportunidade de ser pai de 2 grandes nações. E Isaac passa a ser pai então de Esaú e de Jacó. E é interessante olhar isso aqui dentro da palavra de Deus. Isaac tem esses 2 filhos, mas ele não está livre de problemas familiares. Esses 2 filhos são enciumados entre si. Esses 2 filhos, infelizmente, entraram em crise entre si, ao ponto de Jacó, por concessão da sua mãe, enganar o seu próprio pai, Isaac, e roubar a bênção do seu irmão Esaú. Olhar para a Bíblia é entender muito bem que Deus chamou pessoas simples, comuns, como eu e você, que tem problemas, que enfrentam dificuldades e que nós não estamos livres dessas dificuldades, mas mesmo nessas dificuldades nós precisamos perseverar em fé, como Isaac agora dá esse exemplo de patriarca e mesmo assim abençoa o seu filho Jacó. Olhando para o texto sagrado, nós aprendemos então esses exemplos que o Deus de Israel é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e agora no terceiro ponto, avançando, nós vamos trabalhar
como esse Deus se revela como o Deus de Jacó. O terceiro ponto fala sobre o terceiro patriarca, Jacó, conhecido como Israel. Olha para Jacó dentro da Bíblia e encontrar esse homem que tem esse nome e um significado terrível sobre si. Jacó significa trapaceiro, aquele que rouba a bênção do seu irmão. Aquele que já nasce grudado no calcanhar do seu irmão. E entendendo essa questão, nós precisamos também destacar em sala de aula que o nosso nome, o significado do nosso nome, não é nada comparado à promessa de Deus, ao plano de Deus sobre nós, porque Deus estabeleceu uma aliança com Jacó também. Estabeleceu um plano, um projeto para a vida de Jacó também. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: os percalços da vida de Jacó. Gênesis capítulo 25, versículos 26, demonstra que Jacó nasceu com a mão grudada no calcanhar do seu irmão Esaú. É interessante perceber que a vida de Jacó não foi um mar de rosas. Jacó enfrentou grandes dificuldades. Ele roubou a bênção do seu irmão e ao mesmo tempo fugiu para não ser morto por ele. Esse patriarca, Jacó, fugindo então para o deserto, tem um encontro com Deus. Deus então estabelece um encontro fundamental com Jacó, que dormiu com um travesseiro de pedra, e ele identificou exatamente a presença de Deus no meio da sua fuga. E é interessante que ele passa a chamar aquele lugar de Betel, porque ele ergue um altar ali e ele identifica que a presença de Deus estava presente naquele local, onde Deus coloca diante dele o céu aberto, uma escada com anjos descendo e subindo. Ele identifica então a glória de Deus, mas mesmo assim, ele enfrenta dificuldades. Ele continua agindo pela velha natureza, pelo pecado. Agindo pela velha natureza, Deus começa a transformar esse homem de dentro para fora, a partir da perspectiva da nova natureza em Jesus agora. Ele enfrentou diversos problemas, porque quis se aproveitar da bênção do seu irmão. E todo pecado tem consequência. E por enfrentar esses problemas, mesmo enfrentando, a promessa de Deus estava sobre ele. E Deus estabeleceu com esse patriarca uma aliança fantástica, ao ponto dele ser tão abençoado e conseguir retornar para casa e obter o perdão do seu irmão Esaú. Tudo isso faz parte da bênção de Deus sobre a vida desse homem, desse patriarca. E de forma panorâmica eu estou descrevendo isso aqui para você. O segundo subtópico e último trata sobre o marco da vida de Jacó. Algo marcante que aconteceu na vida do patriarca Jacó foi exatamente essa manifestação da glória de Deus sobre a vida dele. Especialmente em Gênesis 32, versículos 22 ao 35, quando ele teve a vida transformada, ele foi mudado de uma forma sobrenatural. Ele batalhou com um anjo no vale de Jaboque. E lá ele recebeu um novo nome, de Israel de Deus. Quando nós agora estamos com Deus e nos agarramos à presença de Deus como Jacó fez, ele recebe então um novo nome, uma nova oportunidade, uma vida transformada. Em Jesus agora nós recebemos então um novo nome, uma vida transformada em Cristo. Teu aluno também pode receber isso. E é interessante que Jacó se torna o pai então das 12 tribos de Israel. Por que é importante estudar sobre Abraão, Isaque e Jacó? Para entendermos esse linguajar de todo o Antigo Testamento, apontando para a fé desses homens. Olhar para a fé desses homens é descobrir que o Antigo Testamento agora é fundamentado em vidas reais, em pessoas de carne e osso, como Abraão, Isaque e Jacó. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula, que essa aula possa edificar você e que você possa ministrar bem na Escola Bíblica Dominical. Se eu te ajudei, deixa teu comentário aí. Por favor, tira uma foto, marca a gente no Instagram também, vou ficar feliz se você fizer isso. Segue a gente lá, manda esse vídeo para alguém que você conheça, posta aí na tua rede social também, isso vai ajudar muito a gente em Jesus. E como dica de leitura, eu quero trazer para vocês algumas dicas para que você possa crescer em Jesus estudando ainda mais o Antigo Testamento. Como dica de leitura nesse trimestre, como estamos estudando o Antigo Testamento, eu tenho aqui uma dica para você, Abraão, uma série dos Heróis da Fé do Charles Swindoll, da editora Mundo Cristão, pode te ajudar muito a crescer em Jesus estudando sobre esse patriarca. Quem da Bíblia Sagrada, da editora Vida, do Paul Gardner, pode ajudar muito a estudar ainda mais sobre cada personagem bíblico que citamos aqui para você. E um panorama bíblico, introdução do Antigo Testamento, do Raymond Gillard e do Longman. Esse material muito legal da editora Vida Nova
pode te ajudar a crescer em Jesus nesse trimestre. Na próxima aula, lição de número 4, nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: os hebreus vão para o Egito. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.